Cleiton Cardoso. Bom, boa noite oficial a todos. Eu acho que aquele problema técnico que eu relatei foi devidamente resolvido, tá? Caso alguém esteja prejudicado, é só entrar novamente. Lembrando que, conforme sugere o Google, a gente pediu autorização das pessoas para poder gravar, porque, como todos vocês sabem, vai para o nosso canal público lá no YouTube, né? Bem, como de praxe, eu vou projetar aqui agora os nossos slides para a gente começar batendo um papo sobre a teoria de hoje, para daqui a uma meia horinha a gente fazer exercícios. Muito bem. Pequeno problema técnico aqui. Ótimo. Parece que chegou alguém na nossa conferência. Não. Bom, está tudo bem aqui, então vamos lá para os slides. Queria que vocês me confirmassem por áudio, por gentileza, se estão enxergando direitinho a projeção. Sim. Tudo ok, professor. Obrigado. Muito bem, isso aqui é exatamente o material que eu passei ontem para vocês. A única diferença é no gabarito, né? Das questões que eu deixo vocês trabalharem, depois eu mostro o gabarito, e só depois da aula eu disponibilizo essa aula com o gabarito, né? Para onde é que a gente está hoje? A gente está aqui, estratégia ativa, vamos sim montar uma carteira nesse mundo 2. E por que ela é diferente do mundo 1? No mundo 1, você tinha um ativo arriscado, que poderia ser uma ação, um fundo, qualquer ativo. Mas o mais comum era que ele fosse um índice de mercado, tipo um Ibovespa da vida. E o segundo ativo era um ativo livre de risco, cuja melhor proxy, no meu entendimento pessoal, é a poupança. Há também bastante gente usando Selic para tal fim. E aí a gente resolvia esse probleminha. O quanto eu boto do meu dinheiro, que percentual eu boto, que alfa M eu vou botar no Ibovespa, e que complementar dele, né, que é 100% menos o alfa M, o complementar dele, que é o alfa F, o quanto eu boto no risk-free, na poupança. E aí a gente viu que problemas fazem algum sentido serem resolvidos neste mundo simplificado, porque o locus era tão somente uma reta, com a mesma inclinação, óbvio. E aí a gente viu que alguns problemas não faziam muito sentido, tipo, maximizar o meu ganho esperado, que aí era botar mais infinito no Ibovespa, menos infinito na poupança, minimizar risco incondicional, botar 100% na poupança, 0 no Ibovespa, maximizar performance, no caso do índice Sharpe, todos os pontos naquele locus, que é a LAC, linha de alocação de capital, eles têm a mesmíssima inclinação que era o índice Sharpe. Nos sobrava um problema interessante para resolver através de uma condição de tangência, fruto, portanto, de uma condição de primeira ordem. Resumindo, deriva igual a 0. Derivou a função utilidade de um investidor à la Markowitz, no seu paper, que é o Journal of Finance, 7º volume, de 1952, um paper com 15 páginas, cujos gráficos são feitos à mão. É um paper muito bonito, está disponível para vocês, vale a pena ler a resenha de papai também, sobre ele. Você maximizaria essa função utilidade, tentando ser um investidor feliz, investidor esse que olha para o retorno esperado como uma coisa boa, que te faça feliz, e que pune, te deixando triste, quanto maior for a variância da carteira que você vier a montar com esses dois ativos, por enquanto, Ibovespa e poupança. E o que faz tu montar uma carteira diferente do teu colega, de um familiar seu, era a tua aversão ao risco, que a gente já trouxe esse conceito, aqui revisou, e faria sentido que a tua aversão ao risco fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, né?
Se for 0, você é indiferente ao risco. Se for 1, você é bem ousado. 2, moderado. 3, mais moderado ainda. Indo para um 4, um perfil bem conservador. A gente viu que, graficamente, essas utilidades podem ser representadas por curvas de indiferença. Você tenta a curva de indiferença mais alta, aquela que te faz mais feliz, e aí vê a condição de tangência dela com a LAC, e a gente fez uma questãozinha nesse sentido. Esse era o mundo 1, mesmo que você precise de um pouquinho mais de tempo, de maturidade e dos ensinamentos de papai para entender melhor esse mundo 1, já te antecipo que a gente vai voltar a ele na quarta-feira que vem, e ele vai ser objeto de muitas questões daqui para frente. É hora de esquecer um pouco esse mundo e entrar no mundo 2. A diferença do mundo 2 para o mundo 1 é bem simples. Só temos 2 ativos, mais uma vez. Só que agora, 2 ativos arriscados. Não há risk-free asset. Não há poupança. Tá? Então, isso aqui é um caso que poderia, por exemplo, resumir a situação em que você é um gestor, por exemplo, de um fundo de investimentos em ações, e você quer investir apenas em 2 ações. Todos os insights dessa aula de hoje vão ser válidos quando você tiver 3 ações, 4, N ações, N um número natural tão grande quanto você queira. Porque na vida real você vai ter aí mais 500 ações. E você quer, de alguma forma, olhar para todas elas. Não invista em todas elas, pelo amor de Deus. Mas você quer olhar para todas elas. Ou olhar para uma amostra que você reduziu com as 20 top performance. Ótimo. O que você aprendeu hoje para as 2 vai valer para quando você tiver 20. Tá? Mas não dá para cobrar numa prova, usando só calculadora e lapiseira, não dá para cobrar. Se você tiver 3 ações, por exemplo, as contas já ficam algebricamente muito grandes, muito trabalhosas. Mas todos os insights dessa simplificação, que só são 2 ações, todos os insights que você aprender, você vai utilizá-los no mundo real, com 3, 4 mil ações. E aí, já antecipo, todos os insights, todos os aprendizados, todas as contas vão ter aqui para o Excel. Essa é a única diferença. Em vez de aqui você otimizar uma função derivando igualando a 0, lá você vai derivar igual a 0 no Excel, entre aspas, usando cálculo matricial. Tá? Então, você vai derivar matrizes, é uma coisa um pouquinho mais complicada para se cobrar numa prova, e não seria necessário. Porque se você for bem na prova, entender os aprendizados de papai, exercitar com o papai aqui na lista de exercícios, querido, querida, fique tranquila, você está com toda a propriedade e bagagem, maturidade, você está pronto para ir para o Excel para resolver os problemas da vida real. E aí, no Excel, sim, você vai ter planilhinhas prontas para quando você for gerir recursos de terceiros ou o seu próprio recurso. Tá? Então, aqui é uma simplificação que nós, que damos aulas em investimentos, eu e mais milhares de professores no mundo inteiro, há décadas, simplificação que fazemos para poder ser possível você calcular no papel. Tá? Muito bem. Os primitivos desse mundo, então, são 2 ações. Poderiam ser 2 fundos, um fundo e um derivativo, anything. Poderia ser qualquer coisa, desde que tenha risco. Para ter risco, então, surgem aqui elementos novos, que é o quê? Eu vou chamar a primeira ação de X, Muito bem. Vou chamar de X, por isso que os sobrescritos estão aqui. X, tá? Sigma X, volatilidade do X, R barra X, a média do X. Isso aqui é um primitivo. Porque só existem aqueles 2 ativos e tu não vai ter a liberdade de calcular o desvio e a média. Isso aí já vai ser dado para você. Nota que eu não tinha comentado isso na aula passada, mas é oportuno já comentar agora, essa pequena sutileza. Se eu desse os mesmos primitivos para 2 pessoas, por que às vezes elas montam carteiras tão diferentes? Pode ser um aspecto idiosincrático, como a aversão ao risco, mas pode ser o seguinte: uma calculou os primitivos de um jeito diferente da outra. Uma pegou só 6 meses para calcular a média de desvio. A outra pegou 1 ano. Entende isso?
A outra pegou 10 anos. Padrão ouro, sem invencionice. 1 ano de amostra diária. Acabou. Pode estar feriado ou não, that's up to you. Isso vai fazer pouca diferença. Tá? Então, aqui todas as médias e desvios já vão ser dados para você. E eles são dados 100% verídicos. Eu até dou a amostra aqui. Você pode checar se você for lá calcular na fonte. Tá? Então, muito bem. Os primitivos são o desvio e a média aritmética do retorno do ativo X, da ação X. Mesma coisa, desvio e média da ação Z. Último primitivo, correlação entre eles. Por que não tinha correlação no mundo 1? Porque não faz sentido correlação de uma ação com a poupança. Porque a poupança tem desvio zero. A poupança não é uma variável aleatória. A poupança é uma constante. Correlação de qualquer bicho que se move no mundo com uma constante é zero. Alguma dúvida? Professor, só a questão ali em cima, primitivos do mundo 1. No caso é no mundo 2 aí, né, professor? Boa, 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 boa. Já valeu um pontinho. Não, eu tô brincando, eu não posso. Mas já salvei aqui na minha, já vai salvo para vocês. Bem observado, querido. Sim, primitivos do mundo 2. Não, mais uns 10 anos dando aula no Google com esses slides, eu vou ficar médio. É isso, querido. Primitivos do mundo 2. Vamos lá. Paulo, agora deixa eu entender um pouco como é que eu vou usar esses primitivos e montar o meu problema de otimização. Eu estou muito preocupado, Paulo, com o locus, com a figura geométrica. Não se preocupe, papai vai lhe explicar tudo. Primeira coisa, muito parecida à fórmula de média, vamos começar por ela porque ela é mais simples. A média no mundo 2 era o quê? O peso que eu vou dar no ativo vezes a média dele, mas o peso que eu vou dar no outro ativo, e aqui eu já estou usando o fato de que a soma dos dois pesos dá 100%. Logo, esse peso aqui, né? Note que eu não estou botando 100 aqui, eu estou botando 1. Então, aqui vai aparecer um número tipo 0,8, 0,2, 0,3, 1,4, enfim, né? Depois tem que botar em percentual. Então, eu já estou usando aqui um peso, o outro peso aqui, já substituindo o fato que a soma dá 100%. Então, peso do X vezes a média do X, mais o peso do ativo Z, vezes a média do Z. Isso aqui é exatamente a mesma coisa do mundo 1. Não mudou. A única diferença é que aqui não era a média da poupança, era a própria poupança. Muito bem. Agora, a fórmula da variância, essa agora vai ficar um pouco mais complicado, tá? Por quê, Paulo? Porque agora você tem a variância da soma. Variância da soma? Eu ainda não entendi muito bem isso, Paulo. Por quê? O que eu quero? A variância do retorno do meu portfólio. Ok. O retorno do teu portfólio, ele é uma variável aleatória. Ele tem uma série temporal. R, Tzinho embaixo, P em cima. É uma série temporal. Essa série temporal, que é a série temporal do portfólio que tu quer montar, ela é a soma de dois retornos. Do retorno X com o retorno Z. Mas não é um mais o outro. É alfazinho vezes, alfa X, desculpa, vezes a série temporal do ação X, mais alfa Z, ou 1 menos alfa X, vezes a série temporal do retorno da ação Z. Então, o retorno do portfólio, ele é a soma ponderada pelos alfas, pelos pesos, dos retornos das ações que estão lá dentro. Cada ação dessa, cada retorno, cada série temporal de ação dessa é uma variável aleatória. Então, o retorno do meu portfólio é uma variável aleatória, soma uma combinação linear de duas outras variáveis aleatórias. Então, quando eu passo o operador média, é fácil, porque eu posso jogar as médias para dentro. Né? Média da soma é soma das médias. Os alfas saem. Então, fica alfa vezes a média de um, mais o outro alfa vezes a média do outro. Quando eu passo o operador variância,
Aí é um pouquinho mais complicado. Como é que é a fórmula nesse caso? A fórmula nesse caso tem vários livros de estatística básica, tá? Pode acreditar que a fórmula que o papai está dizendo é verdadeira. Vai ser o quê? A variância do meu portfólio vai ser alfa x, que é o peso que eu boto na ação x, alfa x elevado ao quadrado, vezes a variância do ativo x. Massa. Vou fazer a mesma coisa para o ativo z, que é o quê? O peso dele ao quadrado vezes a variância de z. É isso que está aqui, ó. Alfa x vezes sigma x, tudo isso ao quadrado. O peso do z vezes o desvio do z, tudo isso ao quadrado, mais o efeito cruzado entre eles. Duas vezes a correlação entre eles, é o tal ρ, x, z, é a correlação entre eles, vezes o sigma do um, vezes o sigma do outro, aqui, sigma do x, vezes o sigma do z, vezes o peso em um, vezes o peso do outro. Paulo, pelo amor de Deus, calma. Calma por duas razões. Papai não pode torturar a ciência estatística que já existe há séculos. Essa fórmula é assim, não tem o que fazer. Agora, papai pode prometer e irá cumprir que essa fórmula estará no black box da sua prova. Então, quando papai pedir para você usar essa fórmula, ela estará lá. Você não precisa decorar uma vírgula dela. Mas aí precisa trabalhar com o papai em todas as aulas e talvez um pouquinho em casa para saber como usá-la, para não ter dúvida na hora da prova, para chegar na prova com confiança sobre como usar essa fórmula. Tá? Tudo bem, Paulo. Agora eu queria saber como é o locus deste mundo 2. Porque no mundo 1, eu peguei as duas fórmulas aqui, ó, do desvio e da média no mundo 1. Elas eram fórmulas lineares, eu substituí o alfa de uma na outra e percebi que a média do portfólio era uma função linear do desvio do portfólio. O locus era, portanto, uma linha, uma reta, a famosa linha de alocação de capital. E agora, Paulo, como é que a gente vai fazer isso? Vou pedir um minutinho da atenção de vocês, porque isso mexe com a cabecinha da gente, às vezes não dá para entender de primeira. Tá? Muito bem. Eu vou pegar o alfa x que está aqui, ó, e aqui, ó, vou isolar o alfa x dentro da equação da média do portfólio. Tá? Vou isolar este alfa x. Na hora que eu isolo esse alfa x, perceba, ele é uma função linear da média do portfólio. Paulo, ele vai ser, vamos ver aqui, ó, ele está multiplicado pelo R barra X e aqui por menos R barra Z. Então, vai aparecer aqui dividindo, ó, o R do portfólio, vai aparecer aqui no denominador um R barra X menos R barra Z, e esse 1 vem para cá, vai ficar menos 1, é uma coisa mais ou menos assim. Concordo, Paulo, o alfa x é uma função linear do R barra P. O resto são números. O R barra X é um número, R barra Z é outro número que o mundo vai te dar. Ok, então o alfa X é uma função linear do R barra P. Vou jogar esse alfa X aqui na equação da variância. Perceba, a variância não é desvio. Variância do portfólio é uma função quadrática. Uma função quadrática em função do alfa x. Aqui o alfa x vai aparecer ao quadrado. Aqui o alfa x vai aparecer tanto elevado a 1, como também vai aparecer ao quadrado. E aqui, mais uma vez, o alfa x, desculpa, vai aparecer linear, como vai aparecer ao quadrado. Portanto, a variância é uma função quadrática do alfa x. Ok, Paulo. O alfa x é uma função que
tem a mesma ordem de grandeza do R barra P, o retorno esperado do portfólio. É uma função linear, tendo o R do portfólio, o retorno esperado do portfólio, como argumento. Na hora que eu substituo αx na variância, a variância vai ser uma função quadrática do retorno esperado do portfólio. Então, na hora que eu substituir o αx aqui dentro, a variância do portfólio é uma função quadrática do retorno esperado do portfólio. Ok, Paulo. Função quadrática, a gente sabe como é que a gente representa? Não sabe? Sabe, Paulo. Como é que é uma função quadrática? Lembram? Quando y é uma função quadrática de x, como é o nome dessa? Parábola. Uma parábola. Pode ser para cima, né? Ou para baixo, né? Um sorriso feliz ou triste, não era? É uma parábola, uma curva, tá? Uma curva assim ou uma curva assim. Beleza. Joia, Paulo. Mas só faltam 2 detalhes para a gente entender esse locus. Paulo, no eixo que a gente está acostumado a trabalhar, não é variância versus retorno esperado. É desvio padrão. E aqui você está me dizendo que a variância é uma parábola em relação ao retorno do portfólio esperado. Mas eu quero saber, e o desvio padrão? Aí a gente aprendeu, mas certamente não lembra, eu também não lembrava disso, vim voltar a relembrar, já estudando finanças, que a raiz quadrada de uma parábola é uma... Olha o slide. Qual é a raiz quadrada de uma parábola? Uma hipérbole. Vale a minha Nossa Senhora, Paulo. Rapaz, eu lá lembro que é uma hipérbole, macho. Vou te falar. É quase a mesma coisa que uma parábola. Quem sabe fazer uma, sabe fazer a outra. Por quê? É uma curva com um jeitão muito parecido. Se dissesse que era uma parábola, eu aceitaria. Então, raciocínio, uma hipérbole é uma curva muito parecida com a parábola. Só está faltando um detalhe, Paulo. O desvio padrão é que é uma hipérbole tendo o retorno do portfólio como argumento. Mas, Paulo, quem fica no eixo vertical é o retorno esperado. O desvio padrão fica no eixo horizontal. Então, não é uma hipérbole assim, em pé para cima ou em pé para baixo. Tem que ser uma hipérbole deitada. Pronto. Então, vamos lá. Se você inclinar a cabeça assim como o papai está fazendo, aí você assumir que o desvio padrão agora está no eixo vertical e o retorno esperado está no eixo horizontal, aí você vai ver uma curva que parece uma parábola para cima. Como a parábola é muito parecida com hipérbole, né? Não vai fazer muita diferença. Tá certo? Mas, como a gente agora já pode destravar o pescoço de volta, retorno esperado é que fica no eixo em pé, desvio padrão no eixo deitado, eis uma parábola rotacionada. Uma hipérbole rotacionada. O locus, portanto, deste mundo 2 tem essa cara. Sempre tem essa cara, tem uma exceção só. Já comento sobre ela, tá? Mas 99,99% das vezes, sim, vai ser uma hipérbole com esse jeitão. Ou seja, uma hipérbole deitada, tá? Com o bico para o lado esquerdo, tentando se aproximar do desvio padrão nulo, tá vendo? Uma perninha que cresce lá para baixo e para a direita, e outra perninha que vai subir lá para cima, né? Obviamente, vai subir para cima, e para a direita também. Paulo, esse caso patológico tu vai falar depois, mas eu estou curioso. É sempre verdade que eu vou ter os 2 pontinhos aqui, os 2 ativos arriscados,
na parte de cima da hipérbole? Não, não é verdade, não. Tá? O caso mais comum é um pontinho aqui em cima e o outro na parte de baixo. Tá? É o mais comum. Ok, Paulo, entendi. E por que está aqui as duas em cima, né? Por que não as duas, uma em cada perna da hipérbole? Vai ser uma condição que está muito associada à correlação entre elas, vou já explicar, tá? Então, não se preocupe se você fizer o gráfico, e vocês vão fazer na prova, as duas estiverem numa mesma perna da hipérbole, ou se uma tiver numa perna, a outra tiver na outra perna. Tudo pode acontecer, tá? Muito bem. Aqui, esse é um caso com dados reais, tá? Peguei dados aí de setembro de 2017, com o índice do setor imobiliário e o Ibovespa, e quando a gente vê a curva, a hipérbole, tá? Ambos estão no braço superior da hipérbole. É só um exemplo verdadeiro, tá? Não é um caso fictício aqui, não. Isso acontece, não é o mais comum, mas acontece sim, tá? E aí aqui eu já estou dando a deixa do único problema que, a meu ver, faz sentido nesse caso, que é esse aqui. Queridos, o que é que vocês acham que é esse aqui? Esse quadradinho azul aqui, um pouco grosseiro, né? Mas deve estar bem no bico aqui dessa hipérbole. Que portfólio é esse? Como é que a gente chega nele? O que é que a gente está otimizando? Não entendi. Oi? Repete a pergunta aí, professor, por favor. O que é que a gente está otimizando quando a gente busca esse portfólio bem no bico aqui da hipérbole? Otimizando o retorno. O risco, não? Boa! Estamos minimizando o risco. Pode não estar claro, mas a gente está pegando o ponto mais à esquerda possível da hipérbole. Aqui nessa hipérbole estão todas as carteiras que você pode montar com Ibovespa e Imob, com os dados de setembro de 2017, como exemplo. Tá? Você tanto pode montar uma carteira aqui com ganho bem alto, risco bem alto, uma no meio do caminho, como pode misturar as duas e conseguir uma coisa menos arriscada do que o Ibovespa. Porque o Imob aqui tinha um desvio padrão acima de 1,5. O Ibovespa, um desvio padrão de 0,8, mais ou menos. E você consegue montar uma carteira com risco de 0,7. Menos arriscada que o menor, o menos arriscado dos dois ativos em questão. Tá? Então, esse é o probleminha que a gente vai responder na aula de hoje. Vamos brincar um pouquinho mais de gráficos para vocês entenderem o poder da diversificação, o poder deste problema, como ele é poderoso, como ele é relevante, esse problema que a gente vai resolver daqui a 5 minutinhos, que é minimizar incondicionalmente risco. Aqui um exemplo com dados, tá? Aqui hipotéticos, tá? No gráfico são dados hipotéticos, tá? Já esses aqui não, são dados verdadeiros, tá? Então vamos lá. Paulo, o que diabos são essas infinitas curvas com várias cores diferentes? Aqui eu peguei uma série bem antiga, tá? Da Vale e da Ambev. Os dados são verdadeiros no sentido de plotar, que a Vale fica bem aqui, tem um risco, isso aqui é mensal, tá? Tem um risco aqui de 13% e um ganho de 2,8%, a Ambev um ganho de 1,8%, mais ou menos, e um risco de 9%. Esses dados são verdadeiros. Ok. O que é fictício aqui? As correlações entre elas. Então, os primitivos associados a ganho e desvio estão ok. A correlação é que eu estou brincando com possíveis correlações. Tá? Por quê, Paulo? Correlação entre duas variáveis aleatórias pode ir de -1 até +1.
Foi isso que eu fiz aqui. Fui brincando aqui de oscilar de mais 1 até menos 1. Menos 1 é essa curva azul aqui, ó, que começa mais por dentro, ó, tá vendo? Ó? Ela começa mais por dentro aqui e aqui também, ó, tá vendo? É a curva que começa mais por dentro e, consequentemente, a mais bicuda. É a que consegue vir mais para a esquerda. A que vai chegar mais perto de tocar o eixo vertical. Ok? Essa é a curva entre essas duas ações. Seria o locus de todos os portfólios que podem ser montados com a Ambev e Vale, se a correlação entre elas fosse menos 1. Ok? À medida que eu vou aumentando, desculpa, essa correlação, ela vai ficando menos negativa, tá? Vai para menos 0,75, eu saio dessa curva azul bem bicuda e vou para essa curva aqui, ó, segunda curva, roxinha, um pouco menos bicuda. E assim vai. Tá. Olha quando elas têm correlação 0. Uma curva preta bem mais espessa. Olha como em relação à curva azul, que era bem bicuda, olha como a curva agora, o locus, está menos bicudo. Olha como eu consigo diminuir pouco o risco. Como esse ponto bem aqui já não está tão próximo do eixo quanto esse bico bem aqui. E aí eu continuo aumentando a correlação, que agora vai ficando positiva, até que eu chego na correlação mais 1. Correlação menos 1 e correlação mais 1 é uma coisa hipotética, né? Pode ser 0,998, mas mais 1 mesmo vai ser difícil. Mas, enfim, né? Impossível não é. Porque teria que ser uma a sombra da outra. Quando ela chega em mais 1, imagina que eu tenho uma curva tão bicuda, com correlação menos 1, e aí eu vou aumentando essa correlação, certo? Então, se eu tivesse aqui com um pedaço, por exemplo, de um fio espesso de cobre, que ele tivesse amarrado nas duas ações, e eu pudesse ficar moldando ele, então, na hora que eu saio abrindo esse bico, eu saio abrindo, né, as pernas desse fio de cobre aqui, e ele continua tendo que estar amarrado a Ambev e a Vale, ele vai ficando cada vez menos curvo, até o ponto que eu estico tanto que ele se torna uma linha. Então, eis o caso patológico. 99,9% das vezes vai ser uma hipérbole, exceto quando a correlação entre os dois ativos for mais 1. Neste caso, eu achatei tanto uma hipérbole que ela virou uma reta ligando os dois pontos. Tá certo? Paulo, o que eu devo esperar na vida real? Exemplos aqui do mercado do ano passado, de setembro de 2018 a agosto de 2019. Dados diários. Enquanto o Ibovespa teve desvio padrão de 1,31, a ação que teve menor desvio foi a ação da empresa Kleibin, 1,27. Como é difícil, individualmente, você achar uma ação que tenha desvio menor do que o Ibovespa. O Ibovespa tem normalmente mais de 60 ações. É uma cesta bem diversificada. Difícil tu achar uma que seja mais suave do que ela. A maioria das ações tem desvio maior do que o Ibovespa. Por isso que a gente precisa saber misturar bem as ações, para conseguir um desvio padrão, um risco menor do que o de mercado, do que do Ibovespa. Claro, com o retorno esperado também maior, tá? Mediana dos desvios padrão, 2,57%, então metade da bolsa das ações tem desvio maior que 2,5%, a outra metade menor, metade maior do que aproximadamente 2,57 dados diários, janela de um ano, né? A mais arriscadinha, nervosinha, Forjas Taurus, pegou aquele período, né, de toda uma incerteza sobre eleição presidencial e mesmo após o resultado, sobre qual seria o caminhamento de posse, né, das armas, tá? E aí, voltando para o ponto da diversificação, o aprendizado Paulo, quanto mais negativa é a correlação entre dois ativos arriscados, até olhando para a própria fórmula, quanto mais esse RO for negativo, se eu tiver pesos aqui positivos, como os desvios são sempre positivos, eu vou derrubar a variância para baixo, vou diminuir o risco.
Então, você pode, uma das suas metas, procurar ações que tenham correlações negativas entre si. Quanto mais negativas, melhor. Infelizmente, quando a gente faz uma matriz triangular, né, de correlações, envolvendo aí mais de 200 ações, aquelas que têm liquidez acima de 90%, menos de 12%, tá? Das correlações possíveis dessa matriz triangular, menos de 12% são negativas, tá? Paulo, e correlação muito negativa, raro, raro. Menos de 10 correlações foram abaixo de menos 0,2. Menos 0,2. Paulo, mas 10 correlações de quantas possíveis? Eu aqui não lembro quantas ações eu usei para isso, porque depende da liquidez. Mas vamos arredondar para 200 ações? Se você pegar 200 ações, 200 vezes 200 dá 40 mil, né? Metade disso dá 20 mil, né? Muito bem. Aí a gente vai tirar aí a diagonal principal, que tem 200, né? Então, vamos lá. Na realidade, eu tenho 40 mil correlações, mas tem duplicidade. Vou tirar a diagonal principal, então vou ficar 39.800 correlações. Dividido por 2, 19.900 correlações, mais as correlações que são 1. Então, eu vou ter, salvo o melhor juízo, 20.100 correlações. Eu tenho 20.100 correlações, delas, menos de 10 são menor do que menos 0,2. Ou seja, é difícil, tá? Achar ações de empresas muito fortemente negativamente correlacionadas. Teriam que ser empresas com comportamento muito antagônico uma com relação à outra, guiadas por drivers comuns, mas que atuam de maneira diferente. Tipo, combustível aumenta, isso pode ser bom para o setor de petróleo, mas é ruim para o setor que usa combustível, querosene, como insumo, um insumo significativo, que é o setor de aviação, né? Muito bem. E aí, só para ficar claro, olha como a diversificação é uma coisa boa. Pegando os fundos de investimento ao longo do ano 2018, eu sei que é uma amostra um pouquinho diferente dessa, na época eu não tinha a amostra de 2019 pronta, a mediana dos desvios padrão, 1,20%. Ou seja, mais da metade dos fundos tem um risco menor do que o Ibovespa. Então, uma sacada boa pode ser usar esse conceito aqui, não para misturar ações, mas para misturar fundos de investimentos em ações, porque eles já têm o risco baixo. Legal? Legal, Paulo. Compreendi. Vamos voltar para a formulazinha para a gente fazer uma questãozinha e praticar. Estou com saudade de fazer conta, Paulo. Que coisa boa. Paulo, por que esse vai ser o nosso problema de otimização hoje? Lindões e lindonas, por causa do seguinte: não faz sentido maximizar ganho esperado, porque tu vai botar mais infinito na que tiver maior ganho esperado, menos infinito na outra, desde que a soma dê 100%. Estamos cansados, né? Esse tipo de problema não faz sentido. Paulo, e maximizar índice de Sharpe? Por que eu não posso maximizar índice de Sharpe nesse mundo 2, valendo mais um pontinho? 2. Vai pagar 8, vou pagar 1. Por que eu não posso maximizar índice de Sharpe neste mundo tipo 2, valendo um pontinho? Ninguém quer ganhar um pontinho de papai. O índice de Sharpe, ele compara com a ação não sujeita a risco, né? Com a não sujeita a risco. Nesse caso aí, todas as duas têm risco. Perfeito. Quem respondeu? Cláudio. Cláudio?
aqui. Glaucio. Glaucio, maravilha, querido. Um pontinho ganha. Eu estou até procurando aqui a lista dos outros colegas que já ganharam pontinho. Vou já achar para botar o seu nome lá. Queridos, não temos o risk-free nesse mundo. Se não temos o risk-free, como é que a gente vai maximizar índice de Sharpe? Não faz sentido falar em índice de Sharpe neste caso, tá? Então, você pode se perguntar, Paulo, por que não maximizar a felicidade do investidor? Eu poderia. Na aula que vem, eu ainda não posso te antecipar, vou ficar te devendo. Na aula que vem, eu vou te explicar por que nesse mundo não faz sentido maximizar a felicidade à la Markowitz, como a gente fez aula passada. Estou aqui tentando procurar o nome dos colegas, tá? Na minha agenda aqui, que é enorme. Deve estar em algum lugar. Aqui, achei. Vou botar aqui o nome do meu amigo Glaucio. Ótimo. Então, vamos lá. O único problema que vai fazer sentido é minimizar risco, tá? Ok. Tanto faz, Paulo, minimizar desvio padrão ou variância? Tanto faz. Mas vai ser mais fácil minimizar a variância. Porque se você for minimizar desvio padrão, aqui é a tua função objetivo, né? Que é a variância, ó. Tu vai ter que usar a raiz quadrada disso aqui. Então, tu vai ter que usar 2 vezes a regra da cadeia. Vixe, Paulo. Trabalhoso demais, né, não? Trabalhoso demais. Então, nós vamos minimizar a variância, que vai dar a mesma coisa, tá? Se você pegar a fórmula da variância, tá aqui ela, ó, em cima, ó. Tudo que está em azul são números ou primitivos da economia, que no final das contas serão números. O que está em vermelho, tua única variável endógena. É a partir dela que você vai calcular a derivada primeira. Então, você vai derivar com relação a ela. Quando você deriva igual a zero, você vai achar essa fórmula aqui. Alfa x, que é o quanto eu vou botar na ação x, é a variância da ação z menos a covariância entre elas duas, dividido pela variância da z mais a variância da x menos 2 vezes a covariância delas. Não trocar x pelo z aqui, tá? Não é uma fórmula simétrica. Por isso que você tem que praticar bastante. Paulo, a dúvida que não quer calar. Quando a gente resolveu o problema do investidor de Markowitz, não podia entrar com um número percentual. Tipo, se eu tinha 2%, eu não podia botar 2%. Eu tinha que botar 0,02%. Isso era um trabalho enorme. Ou, podia até botar o 2%, mas lá depois eu tinha que multiplicar o meu alfa por 100, né? E ainda assim eu ia achar um número centesimal, que para se transformar em percentual, tinha que multiplicar por 100 de novo. Aqui não precisa se preocupar. Porque se, em todos os casos aqui, você usar o desvio padrão, se for 2%, né? Tanto faz você botar o 2 aqui elevado ao quadrado, ou 0,02 elevado ao quadrado. Porque se você fizer isso para o desvio de uma, você vai ter que fazer para o desvio da outra. Tanto faz, porque ó, aqui é um desvio elevado ao quadrado, desvio vezes desvio, está elevado ao quadrado. Então, se em vez de usar centesimal, eu usar o número do jeito que ele aparece, percentual, eu estou multiplicando todo o numerador por 100 ao quadrado. Estou fazendo a mesma coisa com o denominador. Então, não precisa me preocupar, tá? Então, do jeito que eu te der o número aqui, tu apaga o percentual e joga o número do jeito que ele vier na fórmula. Isso vai te ajudar muito, tá? Quando você fizer isso, ainda assim, você vai achar um alfa do tipo 0,8, não é 0,8%. 0,8, meu filho, é 80%. Você vai achar um alfa tipo 1,3. Isso é 130%. Achou um alfa menos 0,4. Isso é menos 40%.
Isso aí não muda, tá? Uma pequena peculiaridade. Pode ser que caia na prova ou numa questão para você fazer o gráfico. Plotar os dois pontos, as duas ações, é moleza. Como é o jeitão do gráfico, se estão elas duas na parte superior, na parte inferior, ou está uma na parte superior e outra na perna inferior, aí é que está a dúvida, né? Então, aqui está a explicação, tá? Se você calcular o alfa x e x for a ação menos arriscada das duas, tá? Você vai ter um alfa x superior a 1, ou seja, 100%, ou seja, elas duas vão estar na mesma parte da fronteira. Por quê, Paulo? Vamos aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, vamos supor a curva preta aqui, tá? Esse ponto aqui é o portfólio menos arriscado. Como ele está no meio do caminho entre as duas ações, o alfa aqui é, na Ambev, que é a menos arriscada delas, é uma coisa do tipo 0,6. É mais ou menos aqui 60% na Ambev, 40% na Vale. Por quê? Porque está mais ou menos no meio do caminho, um pouquinho mais perto da Ambev. E é no meio do caminho. Então, aqui é 60% na Ambev, 40% na Vale. E nesse caso aqui, rapaz, o Ibovespa é tão menos arriscado que o Imob, e combinando isso com a correlação entre eles, quando eu minimizo o risco de todos os possíveis portfólios que eu posso montar com elas duas, o peso no Ibovespa vai ser maior do que 1, maior do que 100%. Note que o portfólio de risco mínimo não está no meio delas duas. Não é uma curva do tipo assim, ó, toca no Imob, vem até aqui, volta no Ibovespa. Não. Toca no Imob, toca no Ibovespa, pega aqui a parte mínima depois que vira. Então, neste caso aqui, quando para a ação menos arriscada, tá, que é a X nesse caso, se o desvio padrão dela for menor do que a correlação entre elas, vezes o desvio da outra, neste caso, você vai ter que o portfólio de risco mínimo, ele fica bastante alavancado nessa ação um pouco volátil. Ele vai ter um peso mais de 100% numa, consequentemente, um peso negativo na outra. Vai ficar vendido na outra. Tá certo? Eu estou dando esse caso, mas, mais uma vez, não precisa decorar regras. Eu só falo isso porque, às vezes, você resolve esse problema e acha um alfa negativo. Consequentemente, o outro alfa acima de 1. Aí você fica, meu Deus do céu, como é que pode? Eu estou botando 120% numa ação, menos 20% na outra. Isso é uma doidice, está errado. Não, pode estar sim correto. Tá? Você recaiu no caso em que o desvio padrão da ação menos volátil é menor do que a correlação entre elas, vezes o desvio padrão da ação mais volátil. Ok? Dúvidas? Muito bem. Vamos para o exercício, então, e aí, a qualquer momento, as dúvidas podem ser tiradas. A gente vai trabalhar com esses dados aqui, tá? Lembrando sempre que o primeiro número é o desvio padrão, o segundo número é um retorno esperado, e aqui a correlação. Correlação aqui, Forjas Taurus com o Banco do Brasil, aqui correlação da B3 com Forjas Taurus, e lá embaixo, correlação da B3 com o Banco do Brasil. Muito bem. Você já tem a fórmula, tá? É só jogar os valores aqui dentro, elevar os quadrados, fazer os produtos, subtrações, somas. Sei que dá um trabalhinho, sei que às vezes a gente pode se equivocar, fazer uma conta errada, tá? Não tem problema. Mas só dizer que essa conta vai ser importante, porque olha isso aqui, cara. Dessas 209 ações aqui, só tem uma, que foi a Klabin, aqui embaixo, ó, que tem um risco menor do que o Ibovespa.
e a infeliz ainda dá um ganho esperado negativo. E tem uma que tem um risco parecido com o do Ibovespa. O resto está nitidamente à direita do Ibovespa, cara. E papai vai ensinar para você como é que você escolhe corretamente 2 ações aqui, 3 ou 4, para ficar à esquerda do Ibovespa. Ou seja, correr um risco menor do que o risco de mercado. E para ficar acima do Ibovespa. Olha que beleza. Vim para cá, ó. Vim para esse quadrado que fica aqui, ó. Para esse quadrante. Acima do Ibovespa, à esquerda do Ibovespa. Acima do Ibovespa, à esquerda do Ibovespa. Decora esse mantra. Essa é a nossa meta. Vim para cá. Bateu o Ibovespa em risco. Bateu o Ibovespa em ganho esperado. Mas olha como não é uma tarefa fácil visualmente. Olha aí as 209 ações. Tá aí. Escolhe elas duas assim de olho e me diz como é que tu mistura para fazer isso. Não é trivial. Mas a gente vai dar um passo a mais agora nessa aula de hoje. Aqui estão os exercícios, na verdade, já o gabarito, né? Não posso mostrar o slide com gabarito. Senão não motiva vocês. Deixa eu ver aqui a aula de hoje sem gabarito. Wait a minute. Está abrindo aqui devagarinho, mas vai dar certo. Beleza, beleza, beleza. Queridos, eis os primitivos, tá? Banco do Brasil, com desvio de 2,19250, média de 0,18471. B3, risco de 2,11436, ganho de 0,29913. Correlação da B3 com o Banco do Brasil, 0,52262, dados verídicos, setembro de 2018 a agosto de 2019. Mãos à obra, o que é que papai vai querer? Vamos dividir tarefas, dividir para conquistar, não é? Vou pedir aos rapazes, tá, da turma, que façam o exercício do slide seguinte. Vou pedir para as meninas da turma fazerem o exercício desse slide com B3 e Banco do Brasil. Meninas, o que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês achem o peso que eu vou botar para minimizar a variância, botando só essas duas ações. A fórmula papai já deu, explicação também. Depois que acharem esse peso, substituam na fórmula de retorno esperado do portfólio e desvio padrão do portfólio. Note que a fórmula que eu dei lá é de variância. Depois vai ter que tirar a raiz, tá? Eu quero que você calcule, portanto, alfa ótimo, que minimiza risco, tanto faz se é na B3 ou no Banco do Brasil. Na sequência, calculo o retorno deste portfólio de risco mínimo, calculo o desvio padrão deste portfólio de risco mínimo e faz um gráfico para o papai, plotando B3, Banco do Brasil e esse portfólio de risco mínimo. Na hora que você tiver os 3 pontos, faz uma curvinha linkando eles. Só isso, papai está no aguardo. Meninos, a missão é a mesma. Só que agora vocês vão misturar Banco do Brasil e Forjas Taurus. Está aqui o desvio do Banco do Brasil, ganho esperado do Banco do Brasil, correlação com Forjas Taurus, desvio do Forjas Taurus, ganho esperado do Forjas Taurus. Acha o alfa ótimo, tanto faz se é Banco do Brasil ou Forjas Taurus, tá? Quem sabe um sabe o outro. Substitui na fórmula de volta de portfólio e acha ganho esperado e desvio padrão desse portfólio, plota tudo num gráfico, faz a curvinha e mostra para o papai. Quer dizer, você não vai me mostrar, mas quando vocês amadurecerem, eu mostro ambos os gabaritos. E vou, claro, disponibilizar para vocês. Ok? Estou aqui.
Vou parar de falar para não atrapalhar, como se estivesse numa aula, deixaria vocês trabalharem. Vou dar 5 minutinhos. Já dá para a gente se movimentar. E qualquer dúvida, chama o papai, que o papai está aqui. Vou deixar no slide com a fórmula, tá? Professor, Oi. a seguinte, a da Forge Taurus e Banco Brasil. O Alfa dá mais de 100? O Alfa X? Dá. Dá sim. A minha deu 100,84 mais ou menos, por cento. Tem 0,84. Perfeito, querido. Já mostro o gabarito, mas é isso mesmo. Termina de calcular para mim o retorno do portfólio e o desvio dele, com base nisso. Tá? Aí eu já mostro o gabarito dos meninos e, na sequência, das meninas.
Meninas, e aí? Alguma resposta do alfa? Quando eu misturo B3 com o Banco do Brasil? Eu não consegui, professor, mas a Elaine botou aqui no chat uma resposta. Ô, diz para mim, então, eu não consigo ver o chat, que eu estou vendo só os slides, por favor. O da Elaine diz que o alfa X dela deu 50.0794, R barra P 0.2418, sigma P ao quadrado, é isso, Elaine, 0.0758, ela de Santos Alves está certo. Ah, eu estou aqui com o gabarito, então, das meninas já, tá? Deu pertinho, mas não bateu. Se você olhar aqui, ó, primeiro, eu plotei Banco do Brasil e plotei B3. Mas eu ainda não sabia que a carteira de portfólio mínimo onde é que estava. Quando eu resolvo o problema, se eu assumir, por exemplo, que a B3, né, que tem menor risco, ela é o X, por exemplo, então o alfa X que eu vou achar é de 53,8, né, aproximadamente. Tá? Eu não sei exatamente qual foi o erro. Aí, um primeiro aprendizado para a gente, tá? Por isso que é bom a gente praticar tanto, para não ficar nervoso também na prova, nem na vida real. Paulo, eu fiz já 3 vezes e dá a mesma resposta. Eu estou errando ou, que é muito comum, é digamos assim, uma diferença fruto das aproximações que eu estou fazendo. Rapaz, se você tem aquela máquina que armazena resultados parciais, legal. Porque você pega bota ao quadrado, ela armazena. Menos umas coisas multiplicadas por outras coisas, armazena, pá, fechou o numerador, armazena. Você não perde nenhuma casa decimal, como no Excel, por exemplo, não perde nada. Agora, peguei o primeiro desvio, que já tem 5 casas decimais, todos os meus números têm 5 casas aqui. Na hora que eu elevo ao quadrado, esse bicho já fica, sei lá, com quantas casas decimais. Aí eu não queria juntar no papel um número com tantas casas. Guardei o número só com 2 casas. Aí você fez uma aproximação, você jogou a informação fora. Aí o somatório dessas aproximações pode fazer com que tua resposta fique diferente, não só lá para a 4ª casa decimal, mas pode ser que fique diferente já de 53,8 para 50 ponto qualquer coisa. Pode acontecer? Pode. Claro que pode. Paulo, pelo amor de Deus, aí a minha resposta vai ficar diferente da turma. Vai ficar diferente. Paulo, e aí, temos uma solução para isso? Claro, papai pensou em tudo já. Me ajude para eu lhe ajudar. Né? Como é que você vai fazer? Se sua máquina armazena todos os dados, o que é que você precisa fazer na prova? Monte a fórmula para eu saber que você puxou a fórmula certa lá do meu black box no final da prova. Diga qual é a fórmula que você vai usar, escreva ela. Se quiser, substitua os valores na fórmula. Isso aqui ao quadrado menos isso, vezes aquilo outro. Pronto. Você me mostrou tudo. Depois pode botar só a resposta final, porque aí eu sei que você fez uma máquina que guarda memória. Paula, minha máquina não guarda memória. A minha resposta ficou diferente. Como é que eu sei se tu vai saber que está certo? Me ajude para eu lhe ajudar. Substitua os valores que você está armazenando parcialmente. Botou o desvio, levou ao quadrado, ficou um número enorme. Tu só guardou esse número com 2 casas decimais? Pois mostre para mim. Nova equação embaixo. Ó, aquele número grandão ao quadrado, ficou esse número agora só com 2 casas decimais. Correlação de um vezes do desvio de um vezes correlação do outro, que é um número gigante, Paulo, eu arredondei para 2 casas decimais. Está fazendo passo a passo.
Porque aí papai vai replicando os seus passos. E eu vou entender. Eu não posso lhe obrigar a ter uma máquina potente. Não vou lhe pedir para armazenar 15 casas decimais. Entende? Então, papai tem todo o bom senso do mundo de chegar na sua resposta. Ela não vai ser pior nem melhor do que a dos outros. Entende? No Excel você não vai ter esse problema. Você mostrou que você sabe fazer. Agora, tu não me indica a fórmula que tu usou, tu não substitui os valores, me joga uns 50%. Aí você me deixa numa situação muito delicada. E papai não gosta de ficar numa situação delicada. Porque papai vai olhar e vai dizer, esse 50, a criatura chutou, olhou do colega e olhou errado, a criatura teve uma psicanálise, um momento de, paranormal e veio este número na cabeça dela, ou a criatura fez aproximações e não me mostrou? Não sei. Odeio fazer juízo de valor sem elementos. Aí não é bom para você, não é bom para mim. Tá? Então, eu não sei, minha querida, o que aconteceu com a resposta da nossa colega, se foram aproximações ou um errinho. As duas coisas podem ser fortemente perdoáveis, desde que ela tivesse feito o passo a passo todinho na prova. Às vezes ela bota tudo, cara. E lá no final ela apertou errado na máquina. Pode acontecer. Mas, cara, eu vi que ela montou o problema todo certo. Então ela vai perder 1/10. Pronto, vai tirar 9,9, se for o caso. Problema nenhum. Tá? Mas eu queria saber de uma voz feminina e também de uma voz masculina, porque nossa aula já está terminando, se alguém conseguiu chegar perto dos números aqui, tá? Primeiro, alguma voz das meninas. Alguém achou? Professor, eu consegui chegar nesses resultados, mas esse valor é o do desvio padrão, né? Que a minha variância deu 3,52. Aqui embaixo? Aqui é desvio. Certo, tá. Consegui chegar. Desvio, a raiz de 3. Massa, fico feliz, querida. Primeiro porque, assim, sinal de que eu fiz e está batendo com sua conta, né? E, assim, sinal de que alguns colegas estão conseguindo fazer. Eu sei que dá trabalho, tá? Eu já fiz isso 1000 vezes na mão. A prova vai ser muito bem dosada, a questão do tempo, tá? Acreditem nisso. E aí, ó, só para dar um último feedback para as meninas. Opa! Quando você descobre, por que tem que calcular de volta? Para poder plotar aqui, ó. Aí, quando eu descubro que ela tem um desvio de 1,87, menor do que os 2 desvios. Ótimo! E um ganho de 0,24, eu descubro que ela está no meio do caminho. Então, eu sei fazer a curva. E vejo pelo próprio peso que eu estou botando mais ou menos metade em cada uma. Então, tem uma na parte de baixo da curva, risco mínimo no meio, a outra na parte de cima. A questão dos meninos é um pouco diferente. Acho que tinha colega que já tinha batido nesse 100,84. Confere só para mim, querido, se a média e o desvio padrão batem, por favor. Bateu tudo, professor, tudo igual. Joia, querido. Também muito feliz. Oi? Ó, agora me diz. Tá, eu não entendi, só ficou um pouco diferente do original? Não, só casa decimal, com mais casa decimal, mas está igual. Ah, não. Tranquilo. Aí vamos lá. Já eu tenho uma notícia boa para vocês. Tu não treinou, tá? Se garantiu, porque eu vou dar a fórmula, é só aplicar, aí tu calcula e acha 100,84, ou seja, a carteira de variância mínima, ela é praticamente 100% o Banco do Brasil, uma em cima da outra. Me diz aí se não dá aquela inquietude do tipo, rapaz, tem uma pegadinha, ou então, rapaz, eu errei. Aí o cara refaz 5 vezes. Depois ele reclama, Paulo, a prova não deu tempo. Por quê? Ora, uma questão que era para tu fazer em 15 minutos, tu demorou 1 hora, porque tu refez várias vezes. Não tem problema nenhum, querido. Problema nenhum. Se eu olhar para essa condição bem daqui, ó, ela vai ser satisfeita. Por isso que você bota mais de 100% no ativos menos arriscado. Problema nenhum.
ela fica praticamente em cima do Banco do Brasil. Eu não consigo nem fazer o gráfico direito. Eu sei que não consegue. 100,84 Banco do Brasil é o Banco do Brasil. Os próprios valores de média e desvio, esse gráfico é feito no Excel, você vê que praticamente está um em cima da outra. Eu mudei a cor só para você ver que tem duas coisas aí, porque senão você nem perceberia que existem dois pontos aí. Tá? Então, não se preocupem com o resultado que acharem. Às vezes ele dá esquisito, é da vida mesmo. Tá? E papai não vai botar pegadinhas na prova. É esse o meu ponto. Mas eu vou buscar uma amostra. Vou botar lá, sei lá, 10 ações. Tu vai escolher as ações. Algumas combinações dão resultados muito curiosos. Se você tiver confiança, o resultado pode ser estranho como esse aqui aparentemente é. Tá? Mas é a pura realidade. A notícia boa que eu tenho para dar é que na prova, como vocês bem podem observar, porque eu já partilhei com vocês, só tem 2 casas decimais. Isso vai facilitar muito a sua vida. Tanto a vida de quem tem máquina que armazena, que vai ter que apertar menos botões, como quem tem máquina normal, que na hora de armazenar os dados, não vai ser muito punido, não vai ser uma aproximação tão grosseira. Todos os dados da prova só tem 2 casas decimais. E as respostas só com 2 casas decimais também. Tá? Maravilha, turma? Opa. Tudo ok, professor? Joia, joia, joia. Muito bem, então. Para a aula que vem, tá? A gente vai entrar no mundo com 2 ativos arriscados e um ativo livre de risco, né? A poupança. E aí você já percebe que os aprendizados da aula de quarta-feira da semana passada e de hoje vão ser fundamentais. Então, daqui a 2 dias a gente se encontra. Mundo 3, os slides já estão à disposição de vocês. Vou já salvar a aula no YouTube e vou já salvar esses slides com gabarito também para vocês no Cigarro. Maravilha? Tudo ótimo, professor. Queridos, queridas, boa noite, bom descanso, fé em Deus até quarta-feira, viu? Vou parar de gravar agora.